Fala pessoal, como é que vocês estão? É com muita alegria que estamos aqui para gravar mais uma edição do nosso podcast da AgroSkills para te ajudar a acelerar a sua carreira dentro do agronegócio. Estou com um convidado muito top aqui, com conhecimento de mercado do agronegócio fantástico. Vamos conhecer a história dele hoje, já eu te conto quem é, mas eu só quero te dar essa dica. Pega um papel, pega uma caneta, não assiste esses podcasts de qualquer jeito. Entra com tudo para ajudar a tirar dicas de fato para que você possa acelerar seu negócio e a sua carreira dentro do agronegócio. Então, chega de falar muito, roda a vinheta e vamos começar. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira. Então vamos começar. Cristiano Palavra, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da AgroSkills. A gente está muito feliz de receber você aqui. Muito obrigada pelo seu sim para estar aqui com a gente. Maravilha, Carol. O prazer é meu estar aqui com vocês. É um prazer sempre estar ajudando, principalmente o pessoal que está aí desenvolvendo na carreira, trazer novas informações. É um prazer ter sido convidado, uma honra poder falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a minha vida e principalmente sobre o mercado, sobre a pátria. Realmente a gente está lá lutando contra esse mercado sempre desafiador. Acho que vai ser muito bacana aqui poder trocar informações com vocês. Muito bom, né? No cenário que o agro tá, gente, o Cristiano Palavro, ele é diretor na Pátria, né? Ele fundou a Pátria. É muito importante a gente trocar algumas informações aqui, mas também a gente está com a curiosidade muito grande de saber como foi a sua jornada para chegar até onde você conseguiu chegar até hoje como a Pátria. Maravilha, vai ser um prazer realmente poder falar sobre isso. Bacana. Cristiano, então vamos começar, né? Eu queria conhecer um pouquinho da sua história, da onde que você é, como é que surgiu a Pátria, o que você já fez, e aí a partir disso a gente vai trocando mais uma ideia. Maravilha, maravilha. Eu sou catarinense, sou de Santa Catarina, nasci num município de 3 mil habitantes, chamado Abdon Batista. É de lá que vêm todos os meus familiares, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Vivi lá por muito pouco tempo, cerca de 1 ano, mas sempre com convivência lá com meus avós que estão lá até hoje, os que ainda estão vivos, meus tios, enfim, minha família, todos muito arraigados no agro lá dentro de Santa Catarina. Meu pai, engenheiro agrônomo, trabalhou muito tempo em cooperativas, trabalhou muito tempo em revendas, teve uma revenda também, mas ao final da vida dele. E a gente se mudou para o oeste catarinense, já quando eu era muito jovem ainda, a cidade de Xanxerê. Xanxerê é conhecido lá em Santa Catarina como a capital do milho. Então é uma região onde se produz muito milho, ultimamente se produz muita soja, muita semente de soja. Então é uma região também bastante dominada pela produção de aves e em especial a produção de suínos. A região oeste catarinense foi onde surgiram grandes empresas que hoje se consolidam, por exemplo, na BRF, a Perdigão, a Sadia, a Seara. Todas essas empresas são de lá, são dessa região. Então, uma região bem tradicional do agro. Vivi lá até os meus 17 anos, quando eu me formei no colégio, né, no ensino médio. Fiz agronomia. Já com 17 anos eu entrei na faculdade na Serra Catarinense, uma cidade chamada Lages. Lá fica a Universidade do Estado de Santa Catarina. Na época era uma das top 5 universidades de agronomia do país. Ainda é uma das grandes universidades dessa área. Na época eu tive a oportunidade de estudar em Florianópolis também, que para muitos é um sonho, né? Morar em Floripa, uma cidade muito boa. Tem a Federal de Santa Catarina lá, mas acabei optando por Lages, realmente por ser uma faculdade com mais foco na área de grãos, que sempre foi o que mais me atraiu a atenção. Formei no ano de 2010 e já no ano de 2011 eu me mudei para Goiás. Antes da minha experiência aqui em Goiás, eu trabalhei numa fazenda lá em Santa Catarina mesmo, foi o meu primeiro emprego. Dentro do agro, né? Então, fora os estágios que eu fiz em algumas multinacionais, cooperativas, durante a faculdade, durante o período de formação ali da faculdade, nessa propriedade se produziam soja, milho, erva mate, tinha suinocultura, tinha pecuária leiteira, então era uma fazenda bem completa para os padrões da região, uma fazenda muito grande. Santa Catarina tem um perfil, né, um módulo rural um pouco menor do que a gente vê aqui no Centro-Oeste. Fiquei pouco tempo nessa propriedade porque eu sempre tive uma grande vontade de conhecer novos horizontes. Fiz vários processos seletivos em multinacionais, que era, naquele primeiro momento, um sonho, né? Trabalhar em multinacionais do agro. E já em 2011 eu iniciei meu trabalho na Monsanto, antiga Monsanto, hoje da Bayer, né? E foi ali, fiquei pouco tempo no Rio Grande do Sul, já dentro da Monsanto, e fui transferido aqui para Goiás, onde estou desde 2011, então já me considero aí quase um meio goiano, então da minha vida, boa parte dela está aqui em Goiás. Minha família hoje é daqui, né? Meu filho nasceu aqui, minha esposa é daqui, então me considero um goiano de coração e de fato realmente gosto muito daqui.
Posso dizer que trabalhei muito mais aqui em Goiás do que lá em Santa Catarina. Conheço muito mais Goiás do que Santa Catarina. Já são alguns anos por aqui. E a minha história com a Pátria, ela chegou em 2018. Eu saí da Monsanto em 2014. Na época comecei um trabalho junto à Federação da Agricultura e o Senar, o Serviço de Aprendizagem Rural. Ali foi onde começou a minha experiência com o mercado propriamente dito. Ali dentro da federação eu já trabalhava no departamento técnico, começando nessa parte de análise de mercado. Foi ali que eu entendi um pouco mais de como funcionava toda essa movimentação do mercado do agro. E em 2018... junto com o meu atual sócio, Matheus Pereira. Na época, o Matheus, em 2014, tinha ido para os Estados Unidos, morar em Chicago. Em 2013, a gente foi juntos para os Estados Unidos. Por acaso, na verdade, o pai dele é produtor rural, era da diretoria da federação. A gente teve uma viagem técnica pela Federação da Agricultura. Por acaso, a gente acabou indo juntos. Ele estudava na UFG, eu já estava trabalhando, ele é mais jovem que eu. E depois dessa experiência do Matheus nos Estados Unidos, ele realmente desenvolveu esse interesse de morar, de fato, nos Estados Unidos. Em 2014, ele teve essa oportunidade e alguns anos depois ele entrou para uma empresa norte-americana de consultoria na área de mercado e em 2017 ele trouxe um braço dessa empresa para o Brasil. Em 2018 a empresa se expandiu aqui no Brasil, eu entrei para o corpo dessa empresa, para o corpo técnico dessa empresa, ficamos trabalhando com os americanos até 2020 e em 2020 o Matheus Pereira fundou junto comigo, junto com mais 2 pessoas, a Pátria. Somos aí cofundadores da Pátria. E o nosso trabalho começou, de fato, mais direcionado ao mercado brasileiro, mais direcionado a atender os produtores aqui no Brasil. E hoje a Pátria, graças a Deus, tem conseguido ajudar centenas de produtores no Brasil como um todo. A gente tem crescido, se expandido aí por todas as regiões do país. Hoje temos clientes em 18 estados, temos clientes também na Argentina, no Paraguai, alguns clientes fora, inclusive das Américas, fundos de investimento. Mas o nosso foco principal realmente é atender o produtor rural. Então a história da Pátria começa com a ida do Matheus lá aos Estados Unidos, esse despertar dele pelo mercado. Ele é de uma família de produtores, sentiu na pele aquilo que muitos produtores acabam sabendo, né? A grande eficiência dentro da porteira, dificuldades com o mercado, dificuldades fora da porteira. Foi ali que surgiu o interesse do Matheus pelo mercado, que casou com o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento também do setor rural, dos produtores, que eu já vinha auxiliando desde 2014 ali junto à federação. Então em 2020 a gente juntou forças, nasceu a Pátria e graças a Deus temos conseguido ajudar produtores e expandir dentro desse mercado. Muito bacana, Cristiano. É muito legal ver uma trajetória realmente de uma formação muito técnica para chegar no empreendedorismo, para resolver um problema assim cirúrgico, né? Que é muito importante essa questão do mercado, principalmente nos momentos atuais que a gente tem vivido no agro. Sempre foi, mas agora está cada vez mais importante, né? E assim, para quem não conhece a Pátria, como de fato vocês ajudam o produtor lá na ponta? Olha, a Pátria, como eu falei, nasceu dessa necessidade, desse sentimento de que o produtor brasileiro extremamente eficiente dentro de campo e, de fato, talvez o mais eficiente do mundo. Essa última safra a gente pôde ter a certeza disso, né? As produtividades que estão sendo tiradas nos campos de soja, as produtividades que estão saindo dos campos de milho agora na segunda safra, evidenciam, né, o quanto o produtor brasileiro se tornou eficiente. E não é só clima, a gente viu que em anos de clima mais hostil, o produtor ainda conseguiu produzir bem. Em áreas de abertura, o produtor está conseguindo produzir bem. E em anos como o atual, onde o clima foi favorável, o produtor obteve recordes produtivos e superou até as expectativas mais otimistas. Mas a gente vê que muitos produtores, por essa dedicação total ao operacional, a estar cuidando de todos os detalhes da fazenda, muitas vezes sentia dificuldade na hora de comercializar os seus insumos, na hora de vender os seus grãos, e foi daí que surgiu a Pátria, realmente entendendo a realidade de campo. Eu também já tive experiência como produtor rural, já arrendei terras aqui em Goiás. Isso trouxe uma bagagem muito boa e um entendimento muito bom também desse dia a dia do produtor. A gente percebeu essa necessidade de ter uma equipe, de ter profissionais ao lado dele para ajudar na tomada de decisão. E é isso que a Pátria se especializou em fazer. Nós somos hoje uma empresa focada em estratégia. Eu gosto sempre de dizer que nós não somos uma empresa de informação, porque informação hoje está muito difundida, a informação gratuita está em todo lugar. A gente acaba tendo muito mais do que filtrar informações do que encher o produtor de informação. Nós somos uma empresa de estratégia, uma empresa que oferece direção. O nosso objetivo é sentar ao lado do produtor, acompanhar o mercado junto com ele e ajudar
ajudar ele a tomar uma decisão. E isso é realmente algo que o produtor vê valia, porque só a informação por si só, está aqui um relatório, está aqui uma análise, se vira com essa informação. Não é o nosso papel. O nosso papel é realmente acompanhar o mercado, é ser um profissional que ele poderia estar contratando uma pessoa para cuidar disso para o negócio dele. Não seria viável para o produtor pela dificuldade de encontrar profissionais dessa área e também pela dificuldade de especialização nessa área. Quem é estudante, está nos acompanhando, sabe o quão pouco se fala sobre mercado dentro da faculdade de agronomia ou outras ciências agrárias. Então o mercado ainda é um conhecimento ainda um pouco vago, né, que exige experiência. Então o que a Pátria oferece hoje para os produtores é realmente direção no mercado. A gente senta ao lado dele para ajudar a tomar decisão. Eu costumo simplificar ainda mais falando que nós somos uma empresa que estuda o mercado para ajudar o produtor na hora da compra dos insumos e na hora de vender os grãos. Esse é o DNA da Pátria. Perfeito, muito bom, muito bom. E se a gente pegar hoje, igual você mencionou, né, as faculdades não preparam necessariamente os profissionais para atuarem com essa área ou para lidarem com os tipos de problema que isso impacta diretamente no resultado ali do produtor, né? Uma pessoa que está começando a carreira agora, ou até mesmo que já está na carreira há algum tempo, mas nunca se atentou de fato para entender melhor sobre isso, o que seriam os primeiros passos para elas entenderem melhor sobre o mercado do agro, entender melhor toda essa dinâmica? O primeiro ponto é que essa questão da informação ser muito facilitada hoje, ele traz um problema por ter uma difusão de informações também com um cunho nem sempre tão prático, né? Então, para o produtor que tem que tomar uma decisão de compra e venda, ele precisa de algo mais direcional. Mas para aquele profissional que está buscando entender melhor sobre o mercado, essas informações ajudam muito. Então, a gente tem veículos de comunicação, a gente tem empresas como a Pátria, que também publica conteúdos, né, voltados ao mercado, não tão direcionais para o nosso cliente, mas para o mercado em si, para os profissionais. Então, acompanhar essas mídias especializadas, essas empresas, ajuda muito a criar uma consciência de mercado. Existem também alguns cursos especializados nessas áreas, então é importante também esses cursos que trazem o lado mais técnico do entendimento, como é que são formados os preços, quais são os principais fatores que interferem no mercado, mas é uma área bastante ampla, né? Principalmente o mercado de soja, extremamente que tem uma interferência muito grande do mercado cambial, por exemplo, da variação do dólar. Então acaba que entender de mercado é entender sobre economia, é entender sobre o que faz com que o câmbio se movimente, e aí a gente abre muito o leque de conhecimento, porque aí você tem que entender sobre taxa de juros, você tem que entender sobre política, você tem que entender sobre política monetária, você tem que entender sobre política fiscal. Então são muitos fatores realmente que levam a você ganhar uma experiência no mercado. Mas o primeiro passo deles é buscar esses cursos especializados, acompanhar essas mídias e empresas que falam sobre o assunto, e aí é claro que se for o desejo de partir para essa área, buscar se inserir dentro desse mercado, se inserir dentro dessas empresas, através de estágios, através de até contatos profissionais realmente, para que você venha ganhando experiência. E o mercado realmente ele exige um pouco mais de experiência realmente para entender os seus movimentos. Então não é um caminho muito simples, não é um caminho tão reto e direto. Tem algumas variáveis dentro disso, mas eu diria que esses são os primeiros passos ali que o profissional tem que tomar. Muito bacana, muito bacana. E assim, a gente aqui a AgroSkills trabalha muito com a parte de pessoas, né? Então a gente recruta, ajuda a desenvolver e tudo mais, né? O que você vê, Cristiano, dentro dos seus clientes, as pessoas que você atende, que são as melhores estratégias que eles estão tomando em relação a pessoas para melhorar a assertividade, para melhorar o retorno, o resultado em relação ao mercado? É contratação, com certeza uma consultoria, mas o que são as melhores práticas que a gente pudesse dar dica aqui até para empresários que estão assistindo a gente? Olha, eu vejo que contratar uma consultoria de mercado hoje faz muito sentido para o produtor. Eu gosto de dizer sempre que o produtor no seu dia a dia, e os produtores que estão nos acompanhando, assim como outros empresários, entendem muito bem disso, você está exposto a um número de decisões muito, muito grande no dia a dia. E decisões pequenas, simples, teoricamente simples, como que tipo de equipamento, que tipo de parafuso, coisas pequenas do dia a dia de uma fazenda, do dia a dia de uma empresa, até decisões muito grandes, de valores muito grandes e que há uma interferência do câmbio, há uma interferência do mercado. Então o produtor, naquele dia a dia, ele exposto a todo esse leque de decisões que ele tem que tomar, uma empresa de consultoria faz muito sentido para ele. Por quê? Porque ele vai ter alguém para pegar uma opinião, e não só uma opinião, alguém que vai acompanhar o mercado para trazer ativamente dicas
e estratégias a serem tomadas, porque principalmente nos momentos de maiores atividades no campo, como plantio e colheita, há um foco muito grande no produtor para essas atividades, e tem que ser assim mesmo, porque é o principal da atividade dele, é produzir bem. E realmente o que a gente vê, por exemplo, o mercado ele machuca muito o produtor, mas não produzir bem é o que tira produtores do negócio. Então ele tem que focar realmente nessas atividades. Então contar com profissionais, contar com empresas que ajudem ele na hora dessa tomada de decisão é o que faz muito sentido. Só, claro, sempre tomando muito cuidado com quais empresas ele está trabalhando, quais profissionais ele está trabalhando, porque há também, como todos os mercados, aquele certo terrorismo, né, de vender realmente uma dificuldade, um cenário ruim para depois trazer as facilidades, né? Então existem sim muitos profissionais competentes, muitas empresas competentes, mas é primordial que o produtor conte com essas empresas, porque é humanamente impossível ser exposto a um nível de tomada de decisão tão grande e ele conseguir enxergar todos os pontos. Por isso que eu acho que as empresas de consultoria hoje contribuem muito para o produtor rural. Não só na área de mercado, e isso é uma coisa que eu venho, nesse meu tempo de experiência, venho observando também na área técnica. Hoje, cada vez mais eu vejo o produtor contando com consultorias agronômicas, que são extremamente fundamentais. Houve o tempo que a agricultura era uma agricultura mais de produto, onde o produtor, na área técnica, contava muito só com as empresas e os profissionais que vendiam esses produtos, esses insumos para ele. Ele tem que continuar contando com eles. Eu digo que dentro do mercado o teu comprador é um grande parceiro seu, o teu fornecedor de insumo é um grande parceiro seu, mas a gente tem que lembrar sempre que está cada um de um lado da mesa e cada um está defendendo a sua própria família. Então o produtor contar com essas consultorias agronômicas, contar com as consultorias de mercado, principalmente focar naquelas que são isentas, aquelas que não estão entregando uma consultoria para vender um produto. Eu trabalho com consultoria, o meu objetivo é fazer ele ganhar mais dinheiro e ele continuar contando comigo para isso. Então isso é extremamente fundamental e todas essas consultorias no fim do dia são feitas de pessoas. Muito bacana. E a gente acredita muito nisso, né? Porque por mais que a empresa tenha as pessoas, tem conhecimento que não adianta, né? Que ele precisa ser um conhecimento talvez até mais generalista, de anos de experiência que talvez uma consultoria tenha, que consegue impactar ali de fato no resultado dele final. E uma pessoa que está ali, trabalhando às vezes só ali naquele segmento, dependendo do tempo de experiência que ela tenha, não consegue às vezes abarcar toda essa visão que uma consultoria como a Pátria pode entregar. Né? Exatamente. E até esse ponto, né? Se ele quiser contar com um profissional dentro da própria propriedade para ajudá-lo nisso, isso não faz com que ele abra mão também de ter essa consultoria ao lado dele. Até porque os produtores que estão nos escutando aqui podem até nos consultar para entender isso. O custo de uma consultoria de mercado hoje ele é extremamente baixo perto do global, do custo de uma propriedade, do custo da movimentação financeira do produtor. Então, com poucos acertos, boas indicações, ele vai pagar essa consultoria por décadas, muitas vezes. Então, é um profissional que se remunera, é um profissional, a empresa de consultoria, ele pode demitir a qualquer momento se ele estiver insatisfeito. Então, ela se paga pelos seus resultados. Então, isso realmente faz a diferença, e a mesma coisa que eu falei para a consultoria agronômica, é um cara que se paga pelos resultados, porque ele está lá para entregar melhores resultados e ele não tem lucro medido por uma venda, e sim o lucro medido pela entrega de resultados de fato que ele tem. Então isso faz muita diferença na vida e na atividade em geral do produtor. E quando eu falo de vida, é porque também contar com profissionais desse alivia a cabeça do produtor, traz mais tempo para ele se dedicar às coisas que ele faz melhor, traz mais tempo para ele se dedicar à família, tira um peso da tomada de decisão, que é sempre muito difícil. Há aquele grau de arrependimento pelas ações que foram tomadas e não foram tomadas. Às vezes, muitos produtores podem estar tomando decisões pouco embasados. Então, por que eu tomei uma decisão de compra naquele momento? Será que eu estou olhando todos os fatores? Então, acho que isso alivia muita carga de emocional e a carga profissional daquele produtor. E ele também consegue dedicar mais tempo para as atividades que ele desenvolve melhor. Muito bacana. Cristiano, teriam pilares, por exemplo, que esse produtor deveria pensar, essa pessoa ou o produtor, ou até mesmo o profissional que está trabalhando ali junto com ele, deveria pensar para fazer uma boa tomada de decisão? 3 principais pilares, enfim? Olha, primeiro ponto, eu vejo que é realmente você estar cercado das melhores informações possíveis.
E as melhores informações, assim como tudo na vida, dificilmente vão vir de graça. Então, e hoje a informação de graça ela é muito acessível. Não quer dizer que veículos de comunicação que trazem informações de mercado trazem informações ruins. Eles não trazem informações ruins. Tem muita informação boa, tem muitos profissionais excelentes contribuindo com esses meios de comunicação. Mas será que aquela informação é a mais adequada para aquela decisão que você precisa tomar naquele momento? Será que aquela não é uma informação geral que para o teu caso não se encaixa muito bem? Então um pilar primordial é se cercar de boas informações. Eu diria que o segundo pilar é a ação, porque na maioria das vezes o problema vem de não agir. Então tem alguns momentos que a gente tem que pensar mais à frente e tomar uma decisão, mesmo que ela possa parecer cedo demais, ou até mesmo uma decisão de esperar, ela tem que ser uma decisão muito embasada. Então, se cerca de boas informações, se cerca de bons profissionais e tome ação. Tome ação. O mercado ele não espera, o mercado ele é rápido para mudar, então a gente tem que tomar ações muito decisivas. E um outro ponto não é nem a informação geral, a informação do mercado, mas ter a sua própria informação em mãos. Acho que pode até ser clichê isso, mas o produtor que tem a sua própria informação em mãos, que ele sabe exatamente qual foi o custo da safra passada, qual foi a média do ano passado, dos últimos anos. Então ele começa a ter uma gama de informações da própria propriedade dele, da própria atividade dele, que vão ajudar muito ele a tomar decisão. Olha, no ano, o preço desse produto esse ano, um insumo, por exemplo, ele está mais caro. O fósforo, por exemplo, nesse ano, ele está com uma relação de troca ruim, porque nos anos anteriores eu tive compras mais assertivas. Mas em algum momento ele atinge o nível das compras médias dos últimos anos. Isso abre ali um leque de ser uma boa oportunidade. Então, ter esse histórico é muito importante. O que não abre mão, o histórico também não garante o futuro, mas ele tendo esse histórico, ele vai ter mais facilidade de tomar decisão por já ter no que se basear. Esse mesmo exemplo que eu dei do fósforo, por exemplo, nesse ano, se ele tivesse baseado em histórico, ele estaria esperando até hoje para comprar e já estaria muito ruim. É por isso que ele precisa daquele primeiro pilar, primeiro pilar da informação e da empresa que trouxe para ele uma informação, olha, tá caro, mas vai piorar, tá caro, mas é melhor agora. Eu escutei muito nesse ano, Carol, alguns até clientes. A gente indicou, por exemplo, compras de potássio e fósforo muito cedo esse ano, até mais cedo do que nossas últimas estratégias dos últimos anos. Eu escutei muito de alguns produtores, eu vou colher, depois eu vejo isso. Entre colher e ver depois isso, aumentou R$400 uma tonelada de MAP, aumentou R$300 uma tonelada de KCl. Então, será que focar só no operacional naquele momento foi a melhor decisão? É claro que é melhor você, quando o teu foco está mais antenado, passei aquela fase de colheita, agora meu foco é esse, é mais fácil tomar decisões com foco mais centralizado. Mas tendo alguém para te ajudar naquela hora, para te falar, olha, talvez depois da colheita, os números nos mostram, as tendências nos mostram que vai ser pior. Então, nesse momento ali, a ação era necessária. Então, isso também vai ajudar muito o produtor. Então, eu separaria, assim, primeiro, contar com profissionais, e esses profissionais vão trazer uma informação de qualidade. O segundo, estar ávido e a tomar decisões rápidas, não ficar remoendo muito o pensamento, e sim ir lá e tomar decisão. E, por fim, essas informações próprias dele, ter esse conjunto de informações em mãos, porque isso vai facilitar na hora de tomar uma decisão embasada na ajuda que ele está tendo ali da empresa contratada. Bacana, bacana. E você até falou algumas coisas assim, mas eu queria fazer essa pergunta mais específica, porque eu vejo que é muito relevante para o mercado. Profissionais da área comercial do agro, por que eles precisam entender tudo isso que está acontecendo no mercado, como que isso influencia o resultado dele, e principalmente os profissionais que estão começando, né, agora. Por quê? E o que eles precisam saber a respeito do mercado, né, de maneira geral? Basicamente porque hoje eu acho que todos os agrônomos e demais profissionais técnicos que estão no campo sabem que o produtor e o empresário ele exige cada vez mais da gente. Não? Ele não quer mais só aquela informação de produto, ele não quer só aquela informação mais básica, ele quer realmente contar com profissionais que têm uma visão mais ampla. Então, por exemplo, boa parte dos nossos clientes, por exemplo, do campo de revendas, indústrias, nos contratam para realmente trazer uma informação para aquele pessoal que está em campo, para que ele possa realmente
estar embasado na hora da negociação. Porque o produtor, ele pode, na hora de você oferecer um produto para ele, ou um empresário, na hora de você oferecer um produto para ele, ele vai ter várias negativas, vai ter várias objeções, e entender todo o contexto de mercado vai trazer uma maior facilidade negocial. Então é importante também, e um outro ponto que é super importante para quem está na área comercial, relacionamento. Como que você constrói bons relacionamentos. Amizade, por si só, amigos a gente tem em outro campo, que não é o profissional. No relacionamento comercial, ele quer estar ao lado daquela pessoa que ele sabe que vai trazer coisa relevante para ele. E aí entender de mercado, estar antenado, trazer uma informação legal, o produtor faz um comentário, ele já tem uma informação prévia, ele já está enxergando algo. Às vezes ele vai lá trabalhar com um produto X, mas ele traz uma ideia, um pensamento, uma direção para o produtor que ele nem estava esperando, e aí esse produtor, na hora de negociar de novo aquele produto, ele vai lembrar daquele profissional que ele sabe que tem uma prosa boa, que tem um conhecimento relevante. Então isso é extremamente importante, tanto para o lado de melhorar a capacidade negocial, como também de gerar um relacionamento. E como eu falei, o relacionamento profissional, ele envolve também esse lado mais do dia a dia, do relacional ali, de estar junto no churrasco, estar junto num dia festivo, mas isso por si só não garante que você vai ser relevante para aquele produtor. A hora que você traz esse relacionamento profissional com ele, mostrando que você tem conhecimento, que você está aberto ao entendimento geral do mercado, isso vai ajudar e muito na hora de ganhar relevância com aquele cara que você quer vender o seu produto no final do dia. Autoridade, né? Você consegue Traz passar autoridade. Exatamente. Muito bacana. E Cristiano, assim, como é que... Aí a pergunta, né, que todo mundo quer ouvir, né? Estamos falando da taxação, e até acho que é importante a gente dar um contexto. Hoje é dia 24/7, né, que a gente está fazendo a gravação aqui, 2025. Qual que é a sua visão sobre tudo isso que está acontecendo? Como que isso vai impactar? Aí eu vou fazer uma pergunta pessoal. O negócio do produtor e a gente que trabalha com serviços como consultorias e tudo mais, como que você vê que é o impacto de maneira geral dentro do mercado do agro? Maravilha. O primeiro ponto que eu gosto de deixar claro dessa taxação, né, que os Estados Unidos está propondo ao Brasil nesse momento, é que é algo muito, muito fora da curva. A gente tem que entender isso como algo muito fora da curva. Os Estados Unidos, desde que o Trump entrou em fevereiro, ele está realmente numa mudança de paradigma dentro da sua economia. O Trump, isso não está saindo da cabeça dele, isso é uma necessidade dos Estados Unidos, e o Trump, na minha visão, foi quem foi escolhido pela sociedade e pelo corpo que pensa os Estados Unidos como a pessoa mais certa para fazer isso. Então, se ele fosse um maluco qualquer querendo fazer uma coisa, ele não estava na cadeira de presidente dos Estados Unidos. Realmente isso é uma coisa que o norte-americano, não a população só, mas o empresariado, quem está acima dos políticos dos Estados Unidos, inclusive, pensam como país. Então ele está lá para trazer mudanças significativas, olhando para o futuro dos Estados Unidos e vendo que esse caminho que eles estão tomando hoje pode não garantir mais a hegemonia econômica e social que eles têm no mundo hoje. Então o Trump é a figura elencada pela sociedade americana para tocar esse processo. Em relação às tarifas sobre todo o globo, as tarifas foram muito focadas em questões comerciais. Questões comerciais, principalmente ligadas ao déficit comercial que os Estados Unidos têm com a grande parte do mundo. Ele compra muito mais produtos do mundo do que vende para o mundo, e isso gera um déficit comercial enorme para a economia americana. No caso do Brasil, a desculpa não é comercial. Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. O Brasil é um dos grandes mercados norte-americanos, é um dos maiores superávites que os americanos têm com outros países. A questão com o Brasil é uma questão política, é uma questão ideológica, que não deve ser colocada em segundo plano, porque é importante, e boa parte da sociedade brasileira entende como necessária até, e eu estou falando da sociedade brasileira e não norte-americana, porque a gente está vendo algumas coisas acontecendo no Brasil que a gente se sente até impotente de ver o que está acontecendo, especialmente do ativismo judicial, alguns pontos, e não estou falando especificamente de política ou de ex-presidente X ou Y. Fatos que a gente está vendo e que fogem do rotineiro, fogem da temática jurídica que a gente considera viável, tá até surreal em alguns momentos o que a gente está vendo nesses últimos 2 anos do ativismo judicial. E os Estados Unidos, por influência da política global, da geopolítica global,
veio tomar cabo disso. Então é uma coisa muito fora da curva. Nenhum país no mundo foi taxado por causa de política. A maioria deles foram taxados por causa de questões comerciais. Então, dito isso, fica até difícil a gente entender para onde isso vai, porque a gente não sabe se isso vai ser efetivado de fato, ou se isso vai ser prorrogado, se isso vai ser 50%, vai ser 100%, se vai ser 10%. A gente já viu essas tarifas mudarem muito com outros países. Fato é que hoje a negociação dessas tarifas não está no campo comercial, tanto que a entidade comercial, o departamento comercial americano, se nega a negociar com o Brasil, porque de fato não é uma questão. É a Casa Branca que vocês têm que responder, é a Casa Branca que a negociação tem que acontecer. E, por enquanto, nesse momento que a gente está conversando aqui, não há, de fato, um caminho. O que eu vejo, assim, principalmente olhando para a nossa agricultura? Alguns produtos sobre elevado risco. Quais são eles, pensando no agro? Celulose e produção de madeira em geral, já que o Brasil também é um grande fornecedor de lâminas de madeira para os Estados Unidos. Carne bovina, que é o segundo maior mercado brasileiro, então já estamos vendo impactos graves aqui ao nosso mercado. A questão de laranja e suco de laranja, os Estados Unidos é um grande mercado brasileiro. O café também, os Estados Unidos é um grande mercado brasileiro, entre outros. No caso dos grãos, que são o nosso principal mercado, principalmente a soja e aí o milho que entra junto nessa casadinha, a gente é concorrente dos Estados Unidos. Somos grandes concorrentes dos Estados Unidos. Então a gente não deve ter grandes impactos em termos de preço. É claro que ao prejudicar setores consumidores, por exemplo, a gente pode sim ter algum impacto aqui no nosso mercado interno, mas não vejo impactos tão graves, porque os nossos grandes mercados são os mercados asiáticos, principalmente, e esses mercados também estão com disputas com os Estados Unidos. E se a gente olhar para o que pode gerar na variação cambial, um dólar alto nesse momento acaba beneficiando um pouco mais o produtor de grãos do que prejudicando, já que boa parte das nossas compras já está feita. Se o dólar subisse demais, poderia prejudicar os preços de fertilizantes, de insumos em geral. As compras já rodaram muito para a próxima safra, tanto para a primeira como para a segunda. O impacto do dólar alto seria um pouco mais positivo para o nosso mercado. Agora, olhando para o Brasil como um todo, preocupa muito. A gente preocupa muito, pode gerar um impacto muito grave. Se vocês olharem as mídias principais internacionais, Bloomberg, Reuters, a gente vê o quanto o Brasil virou um holofote. O Brasil está na capa desses grandes meios de comunicação já há alguns dias. A tarifa de 50% é a maior do mundo hoje. Se a gente considerar nem mesmo a China, nem mesmo a Indonésia, nem mesmo o Japão, países que já estão negociando com os Estados Unidos, está hoje com tarifas tão altas como as nossas. Isso vai prejudicar muito a nossa economia como um todo. A nossa imagem lá fora está sendo extremamente prejudicada e há hoje no Brasil, na minha visão, o nosso corpo executivo, né, o nosso governo federal, a nossa diplomacia aqui no Brasil está errando. Está errando porque não temos que escolher um ou outro. Nós temos que ter uma neutralidade quando se fala de diplomacia, mas a gente também tem que entender o nosso papel no mundo. E ficar da forma como tem sido feito ultimamente, até usando um termo mais coloquial, né? Ficar trucando sem folha, que é o que o Brasil está falando, quando o nosso presidente recebe países do BRICS e fica falando que tem que sair do dólar. O que a gente vai fazer? O Brasil então vai criar uma moeda global? O Brasil vai ser o país que vai encampar isso? Não vai. Não vai fazer nada disso. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Então, por que nós estamos cutucando em relação a isso? Nós estamos colocando em risco a economia brasileira para fazer política, para agradar X ou Y, para agradar um eleitorado. Então, colocar em risco a economia brasileira, a sociedade brasileira, colocá-la em via de confronto da maior economia nacional, nosso segundo maior mercado, nosso segundo maior parceiro comercial, o segundo país que mais compra do Brasil. Para que a gente está fazendo isso? É simplesmente um tanto quanto absurdo o que está sendo feito. E quando a gente olha ainda para a seara jurídica, judicial, o que tem acontecido no Brasil foge a qualquer padrão. Tanto que eu até vi uma entrevista alguns dias atrás, até num podcast, o cara falou: não acho que aqui a gente está caminhando para uma ditadura. Eu também não acho. Mas hoje, se você perguntar para um brasileiro se ele se sente totalmente livre de falar o que ele quiser na rede social, muito provavelmente ele não está mais. A gente já tem um certo receio. E será que uma sociedade como a nossa, de uma democracia já de centenas de anos, a gente tem que estar tendo receio do que fala numa rede social? Então a gente não é uma ditadura, talvez não esteja caminhando para uma,
mas de fato as coisas não estão indo para um caminho muito interessante. A gente não tem liberdade mais de falar, a opinião que todo mundo pode ter. Claro que você pode ter uma opinião negativa sobre uma pessoa e existem leis que vão proteger essa pessoa que está sendo caluniada ou qualquer coisa assim. Agora, a gente ter receio de emitir uma opinião pública ou ser tolhido de emitir uma opinião pública, como está acontecendo recentemente até com o ex-presidente, e não defendendo ele, mas a gente já viu pessoas presas no Brasil podendo dar entrevista, inclusive assassinos e crimes até piores do que isso, e aí uma pessoa que nem presa não está, não poder falar com a mídia, não poder... É estranho, é muito estranho. E a gente vê aí crimes hediondos no Brasil, que não tem pena nenhuma, e vê senhoras velhinhas lá que foram para Brasília num fatídico dia aí, 8 de janeiro, com penas de 17 anos, foge a qualquer normalidade. Então, acho que é tudo um reflexo muito estranho de um Brasil que está estranho, de um mundo que está estranho. Então, vejo com muita preocupação, não tanto pelo nosso agro, mas pelo nosso país. E o que você vê que a gente, como quem trabalha, empreende dentro do agro, precisa ver, precisa tomar um cuidado, precisa se precaver ou até mesmo se capacitar nesse sentido? Olha, eu vejo que para o empresário do agro a situação é difícil, né? Porque a gente fica um pouco à mercê disso tudo, né? A gente não tem uma ação para evitar os impactos que isso vai trazer para a gente. A gente fica pagando pelo problema dos outros, a gente fica pagando pela irresponsabilidade dos outros. Mas, de fato, a gente tem que estar preparado com uma série de estratégias, se antecipar algumas coisas, às vezes abrir mão de esperar por um melhor negócio para ter uma garantia maior. Então, é agir com mais precaução. Por exemplo, para quem está esperando comprar um fertilizante, por exemplo, para a safra de verão, por mais que o preço possa cair até a safra, será que o risco que a gente vai ter com uma alta do dólar após a efetivação das tarifas compensa esperar realmente por um melhor momento de mercado lá na frente? A gente viu agora uma movimentação extremamente agressiva nos preços dos nitrogenados causado pela guerra Irã-Israel. Nesses últimos dias a gente está vendo ataques entre Tailândia e Camboja, a gente viu recentemente ataques entre Índia e Paquistão. Então o mundo está hostil, a situação entre Rússia e Ucrânia é longe de um fim, então o mundo está ficando mais hostil e por mais que a gente possa se preparar para isso, a gente não tem tanta previsibilidade. Então, acho que se antecipar alguns possíveis momentos, abrir mão de uma margem um pouco melhor para ter um pouco mais de segurança nesses momentos de instabilidade, acaba sendo o que a gente pode fazer nesse momento. Perfeito, perfeito. Cristiane, assim, aqui a gente falou bastante do mercado e tal, eu realmente aprendi bastante, ao final até vou fazer algumas anotações aqui, mas eu queria ouvir de você, como você construiu o Cristiano Palavra para chegar nesse nível de consciência de mercado, para construir a empresa que vocês estão construindo, quais foram os principais pontos da sua carreira que te fez ser quem você é hoje? Bom, acho que tudo é construído com todas as decisões que a gente toma na vida e todas as ações que a gente toma na vida. Acho que o primeiro ponto é desejar, sonhar. Eu acho que eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, a Deus e as minhas escolhas, as circunstâncias que eu tive na minha vida. Eu sou extremamente grato pela família que eu tive, que me deu enormes oportunidades. Eu sempre estudei em boas escolas, estudei numa boa universidade pública e quando tive oportunidades corri atrás delas e o primeiro passo foi desejar. Eu sempre desejei, por exemplo, eu sempre desejei morar numa cidade grande e eu fazia agronomia e não fazia sentido, mas a minha primeira oportunidade numa multinacional de 45 profissionais eu fui destinado a Goiânia, fui o único que fui para uma cidade de mais de 200 mil habitantes, então aquele desejo vira realidade muitas vezes. É claro que desejo sem ação não serve para nada, mas o primeiro passo é saber para onde você quer ir. Claro que você não vai, a vida vai te colocar provas, vai te colocar desafios, vai te colocar circunstâncias, mas esse desejo de saber para onde ir é muito interessante. E eu escutei uma frase que eu carrego para minha vida, que eu não me lembro em detalhes ela, e não me lembro nem quem falou, mas feliz é o jovem que ainda jovem descobre o que quer fazer. Uau. Porque Nossa, porque de fato quando você sabe o que você quer, é muito mais fácil chegar, porque aí você molda suas escolhas para chegar naquilo, e se você dedicar
a buscar aquilo, você vai chegar. Quem não sabe para onde quer ir, fica à deriva do sonho dos outros. Você vai deixar sua vida à deriva do sonho dos outros? Então o primeiro passo é desejar, se descobrir, buscar entender quais são o seu potencial. Então, ler livros que agreguem a você. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir não é para fora, é para dentro. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é usar. A gente geralmente se arrepende do que não faz. Então, se eu pudesse dizer algo para o meu eu mais jovem, eu tenho hoje 38 anos, se eu pudesse dizer algo para mim quando eu estava lá com 18, 20 anos, tenha certeza de que você vai se arrepender muito mais do que você não fez, do que você fez. Então, a ação é extremamente importante. Quebra a cara cedo. O melhor momento para perder tudo é quando você não tem nada. Então não deixa para perder tudo depois. Perde tudo quando você está começando mesmo. Recomeça, vai atrás. Então acho que isso é extremamente importante. Dedique-se muito aos estudos, dedique-se a trabalhar, mostre, quando você ganhar uma oportunidade, faça acontecer dentro dessa oportunidade, que aí outras vão aparecer. Se naquele momento não está aparecendo que você está sendo reconhecido, esquece isso, você vai ser reconhecido. Não se preocupe com o reconhecimento dos outros, se preocupe em saber que você está fazendo a coisa certa, né? Que está fazendo o seu melhor, e o tempo vai trazer os caminhos. Então, esse desejar, depois agir, se dedicar, então isso tudo vai trazendo cada vez mais confiança e portas vão se abrindo no seu caminho. E como é que eu cheguei até aqui, eu acho que é o fruto de tudo isso, Vão aparecer momentos que talvez a tua escolha, você até questiona elas. Eu em muitos momentos questionei minhas escolhas depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e hoje eu olho para trás e falei, nossa, ainda bem que eu tomei aquela escolha. Então não se preocupe com as escolhas tomadas, vá para cima, se dedique, deseje, busque descobrir o que você quer da sua vida, que eu acho que esse é o principal. Descubra o que você quer, que aí os caminhos vão se abrir. É claro, não só pensando neles, não só desejando, mas agindo. Vá buscar os caminhos, e hoje há uma facilidade maior do que a gente tinha no passado. Quando eu comecei a trabalhar, mal existia não existia, na verdade, um smartphone, não existia comunicação facilitada. Eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia, eu rodava igual uma barata tonta aqui, porque não existia um GPS que funcionasse direito dentro dessa cidade. Então, hoje tem mais caminhos, mais facilidades, mas isso não quer dizer que você vai ter facilidades na sua vida. Mas use a tecnologia, conheça o que há de mais inovador e bota a cara, vai lá e faz acontecer, que a chance de dar certo é grande. Eu vou repetir só mais uma vez essa frase, principalmente para os jovens. A hora de perder tudo é quando você não tem nada. Que aí perdeu o quê? Não tinha nada, perdeu tudo, era nada. Então vai para cima, se dedica, que as coisas vão dar certo. Muito legal, muito legal. E a gente é muito questionado pelos jovens pela questão assim de, tá bom, mas eu não sei o que eu quero. Eu tô perdido. Como que você fez para entender o que fazia sentido para o Cristiano? Olha, talvez até hoje eu não sei exatamente o que eu queira, mas claro que a gente vai criando uma consciência. Eu acho que esse teste, eu não sei o que eu quero fazer. Então, se tem uma mínima coisa que você acha, eu acho que é isso, vai lá e testa aquilo. Se não for, você muda. Eu acho que a tentativa e erro faz parte da vida. Dificilmente o jovem, muito jovem, vai saber exatamente o que ele quer. Tem adultos aí que ainda não sabem, tem grandes nomes do empresariado mundial que começaram suas carreiras naquela área muito tarde, com 50, 60 anos. Espero que vocês não precisem chegar até lá para descobrir, mas de fato a tentativa e erro. Realmente, se está muito perdido, vai testando realmente as coisas. Tem coisas que a gente nem sabia que gostava e vai descobrir com o tempo. Se me pedissem lá atrás, meu sonho talvez não era ter uma consultoria, meu sonho era trabalhar dentro de uma multinacional. Fiquei 3 anos dentro de uma e chegou um ponto que eu falei, isso não faz mais sentido para mim. Tanto que quando eu saí da minha primeira experiência dentro de multinacional, eu não quis voltar, apesar de ter oportunidades. Um outro ponto também, quando eu cheguei aqui a Goiânia, eu descobri essa cidade, esse local, e falei, eu não quero mais sair daqui. E isso já me fechava a porta para muitas oportunidades que exigiriam eu rodar o Brasil, pelo menos. Então, assim, tem algumas coisas, algumas escolhas que a gente vai fazendo que vão moldando esse nosso caminho, e a gente precisa agir, decidir, e se não der certo, começa de novo, vai embora. Para um bom profissional, as portas sempre se abrem. Não tenho medo. Hoje o mercado está ávido de bons profissionais. Dentro da Pátria, por exemplo, hoje eu dou muito mais valor para o desejo, para a vontade, para aquela pessoa que você enxerga que quer aprender, que
tem um perfil empreendedor do que aquele baita conhecimento técnico, porque às vezes aquele baita conhecimento técnico não vai se refletir em resultados. Então a gente hoje, por exemplo, dentro da empresa, na hora de contratar, a gente contrata mais o brilho nos olhos do que muitas vezes só o conhecimento técnico. É claro que o conhecimento técnico é importante, mas a gente está disposto a ensinar, a gente está disposto a crescer junto com aquela pessoa tecnicamente. Então se ela tem a vontade, já é muito e é o que o mercado procura, e o mercado está ávido por essas pessoas. Não se preocupe, se não der certo aqui, se você é essa pessoa, vai dar certo em outro lugar. Muito bacana, muito bacana. E Cristiano, se alguém se interessou por trabalhar na Pátria, como é que faz? O que tem que fazer para chegar em contato com vocês? Primeiro passo, segue a Pátria lá nas redes sociais, pode ficar à vontade para mandar mensagem para a gente. É sempre muito gratificante receber pessoas que querem trabalhar com a Pátria. Boa parte dos profissionais que estão lá dentro chegaram até nós através disso. Já teve gente que está lá com a gente, que a gente dá imenso valor, que bateu lá na porta e falou: eu queria uma oportunidade. Isso é importante. Mas o caminho mais comum, contato@patria.gr.br, manda seu currículo para a gente, fala do seu desejo, não manda só o currículo, manda um pouco da sua história, fala um pouco de você, fala por que você quer trabalhar com a Pátria, por que você tem o desejo de conhecer mais sobre esse mercado, sobre a gente, e tomara que dê certo, a gente fazer um estágio, quem sabe uma contratação. A gente sempre está buscando pessoas porque a gente é feito de pessoas. Somos uma empresa de consultoria. Claro que a gente foca muito em tecnologia hoje para poder massificar a nossa atuação, mas a base sempre são pessoas. O produtor gosta do olho no olho, o produtor gosta de poder trocar informações, ele prefere, é muito bom receber um relatório e tudo mais, mas uma boa conversa, nada substitui isso. Então pode nos procurar, fique à vontade, vai ser muito prazeroso receber um currículo, receber essa informação de que deseja estar com a gente nessa caminhada. Bacana, conversa maravilhosa. Só tem uma última pergunta que eu acho que o pessoal também gostaria de saber, que é o seguinte: você trabalhou em multinacional, fez uma carreira dentro de empresas e fez uma virada para o empreendedorismo, né? Qual que é a principal diferença para você e o que você daria de conselho para alguém que está querendo fazer uma virada também? Vai trabalhar muito mais. Vai trabalhar muito mais. Com certeza. Acho que dentro de uma empresa, a gente pode ser empreendedor dentro das empresas. Isso é um ponto. Você não precisa ter uma empresa para ser um empreendedor dentro do teu negócio. Acho que isso é um ponto principal. E principalmente busque uma empresa, se você não tem uma empresa e quer ser um empreendedor, busque uma empresa que te dá essa capacidade de empreender, que não te prende a um salário fixo, que não te prende a uma limitação, que vai te dar o devido valor, que queira crescer com você. Meu maior orgulho é ter pessoas dentro da empresa hoje que têm salários, que têm um rendimento na vida deles alto. Eu vejo a vida deles melhorar, eu vejo a família deles prosperar. Isso é muito gratificante, é muito gratificante. A gente está crescendo juntos. Então, assim, é uma virada de chave muito grande realmente empreender. Acho que você nunca mais vai estar tranquilo com nada, porque realmente as coisas dependem muito mais de você, né? Você está na frente das decisões, você está na frente das escolhas. Se cerque de pessoas boas, inclusive sociedade é uma coisa extremamente importante, porque geralmente há uma complementação de qualidades, uma complementação de habilidades. Isso é importante. Então, talvez há duas escolhas importantes que você tem que fazer na vida: o sócio e o parceiro, né? Então, isso é muito fundamental. Mas realmente a grande diferença que eu vejo é que você nunca sai do negócio. O empreendedor, eu posso estar em casa, mas a empresa está dentro de mim. Férias não é bem férias, muda muito o jeito das coisas serem, porque você não entrega um resultado e vai para sua casa. E a empresa está dentro de você, ela vira sua família. Então, é diferente. É diferente, você pode até buscar remunerações maiores, mas não tem nada fixo mais. Hoje está tudo bem, amanhã pode não estar. Então, realmente você tem que estar preparado para a volatilidade, para a instabilidade, que eu acho que é o que mais pega para o empresariado hoje, especialmente em um país como o Brasil, que tem tanta instabilidade. Ter um emprego é muito mais estável. Tanto que tem pessoas que hoje vagas muito desejadas são cargos públicos, por exemplo, por causa da estabilidade. Claro que tem bons salários também, mas a estabilidade tem pessoas que preferem. Então é bom que isso exista também. Tem pessoas que preferem a segurança, a estabilidade. Tem pessoas que preferem essa instabilidade porque isso dá mais desejo. Então muda bastante, e o que principal é que você nunca sai do negócio. Está sempre dentro de você, aquilo vira parte de você, o seu negócio vira parte de você. Muito bacana, muito bacana. Eu tô assim, eu vou usar uma palavra até meio
simplista, mas eu tô realmente embasbacada com a nossa conversa. A Samantha fala muito bem de vocês, de toda a sua jornada e tudo mais. Legal. E eu pude perceber muito isso aqui. Eu acredito que você que tá ouvindo a gente aqui aprendeu pra caramba, tecnicamente, de maneira inspiracional, com toda a jornada do Cristiano. Eu quero super te agradecer por ter topado trocar essa ideia aqui. Depois vale a pena a gente falar mais a respeito dos assuntos, principalmente de mercado também, e aprofundar um pouquinho mais a sua história. Mas com toda certeza foi extremamente relevante pra gente. E eu queria te pedir para dar uma mensagem final para profissionais do agro que seguem a gente. Nossa missão é ajudar essa galera a acelerar, a fazer o que precisa ser feito e a crescer na carreira. Então, se você pudesse deixar uma última mensagem para essas pessoas, o que você falaria para eles? Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite de estar aqui. É muito legal poder falar nessa história, porque também faz a gente olhar para trás e ver que percorreu um caminho, né? E dá muito orgulho, assim, do que já passei, do que aconteceu, de olhar para trás, da minha família e tudo, de ter saído lá do interior de Santa Catarina, estar aqui hoje. Para mim dá muito orgulho, e nesses momentos a gente lembra de tudo isso e se inspira novamente na nossa própria história. Mas o recado realmente é ação. A ação é extremamente necessária, vai para cima. Não tenha medo, vou falar de novo, né, dessa questão, você vai se arrepender mais do que não fez, do que fez. Tentativa e erro é normal, a vida da gente vai batendo em vários muros. Se dedique ao máximo, aproveite as oportunidades que você tem, confie em Deus. O contrário de medo é fé, então tenha fé na sua religiosidade, acredite realmente, isso dá muita paz interior. Eu acho que todo empresário, principalmente o empresário do campo, ele é uma pessoa de fé, porque ele é testado muitas vezes, né, ao imponderável, né? Então tenha fé em Deus, em você mesmo, nas pessoas, aproveite as oportunidades que você tiver, não tenha medo do seu futuro. Se você for uma pessoa correta, as portas vão se abrir. Trate bem as pessoas que estão do seu lado. Você nunca sabe quem vai ser a tua próxima, quem é a pessoa que vai abrir a próxima porta para ti. Pode ser quem você menos imagina. Dê valor a todas elas. Então acho que se eu posso deixar um recado seria esse: acredite em você. Seja uma boa pessoa, que as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir para você. Tenho certeza disso. Uau, gente, sensacional. Eu tô muito feliz com mais um podcast incrível gravado aqui. Muito feliz. Obrigada pelas dicas, obrigada por toda a informação, Cristiano. E você que ouviu tudo isso aqui, gente, anota, transforma em ação. Eu falo isso no final de todos os podcasts. Conteúdo por conteúdo não gera transformação nenhuma. O que gera transformação é o que você vai fazer com ele. Eu já tenho coisas aqui para anotar na hora que finalizar, que eu vou colocar em prática, inspiracionais e técnicas que eu achei muito relevante, e eu espero que você também tenha. Agradeço você por ter acompanhado toda a nossa conversa aqui, e manda esse podcast para quem precisar ouvir, para quem pode trabalhar na Pátria, para quem pode contratar a Pátria, pode contratar a AgroSkills. Ajude a gente a divulgar essa missão, porque cada vez mais as pessoas estão precisando, e a gente está aqui para isso, para ajudar você e para acelerar a sua carreira e a carreira de quem precisar. Então é isso, muito obrigada, Vamos para cima, até a próxima, turma. Valeu.